aí, galera, boa noite. Tamo junto. Seja bem-vindo à série Stranger Things, é a nossa segunda semana. Eu quero dar boa noite para você que está nos acompanhando ao vivo pela internet. Também seja bem-vindo aí a essa série de mensagens. Então nós estamos aí, hoje é o segundo sábado, o último sábado nós estivemos aqui e foi a abertura dessa série do Stranger Things. Muito legal porque nós falamos sobre o mundo invertido e hoje o tema é este tema, um tema um pouco inusitado, um tema meio estranho aparentemente. O tema da série, caramba. Talvez você fale, cara, o que isso tem a ver com a Bíblia? Caramba. Caramba é até uma espécie, para algumas pessoas, de palavrão, né? A gente sabe que caramba não é palavrão. Mesmo porque é caramba, carambola, né? Entendeu? Mas você vai entender nessa noite o porquê desse tema inusitado, um tema meio estranho para se falar numa igreja, para se falar quando nós estamos estudando a Bíblia, mas tem um pouco a ver com o que vai ser falado hoje. E também esse tema aqui, o caramba, é um dos temas dos episódios, de um dos episódios da série mesmo, do seriado original da Netflix, o Stranger Things. Quem assistiu vai lembrar disso. Tem lá um episódio que tem como tema caramba. E foi baseado nesse episódio que eu vou pregar essa mensagem, fazendo uma ponte com o seriado, porque eu acredito que esse seriado tem tudo a ver com a realidade espiritual. Então, para você que não esteve no último sábado, que não participou da abertura da nossa série, eu quero fazer uma recapitulação, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui, muita gente que está assistindo a gente pela internet, que não sabe do que se trata o seriado Stranger Things. Fala, cara, eu não sei o que é isso, e para não ficar boiando na história, eu quero fazer uma recapitulação rápida. A gente vai assistir rapidamente o trailer desse seriado, então pode colocar aí, você que não teve a oportunidade de assistir, você vai assistir em primeira mão, pode soltar aí. This is Hawkins. I know the worst thing that's ever happened here in the 4 years I've been working here. It was when an owl attacked Eleanor Gillespie's head because it thought that her hair was a nest. Out of 100 times, kid goes missing. The kid is with a parent or a relative. What about the other time? What? You said 99 out of 100. What about the other time? The one! She knows what happened to him. And the girl? She can't have gone far. What the hell? You know Will? Do you know where he is? Hiding. From who? Something that he shouldn't have. Então esse é o trailer, mais ou menos uma explicação rápida. Então esse seriado que se passa nos anos 80, são 4 amigos adolescentes, aí por volta de 12 anos, 13 anos, são amigos inseparáveis e certo dia o Will desaparece, que é um dos meninos, um dos amigos. Ele desaparece, ele é, como eu disse na última semana, ele foi meio que abduzido por uma força estranha, e aí começa
o seriado. Se desenrola aí o seriado Stranger Things. Todo mundo à procura do menino Will, onde é que ele foi parar, e essa força estranha começa a rondar outras pessoas envolvidas na série, e esse que é o barato da série, porque aí vai se desenvolvendo toda a trama, a ação, suspense e tudo mais nesse desaparecimento do menino Will. O tema de hoje é um tema interessante porque o tema é caramba, que é baseado num dos episódios da série Stranger Things, e caramba é um episódio muito interessante. Vai aparecer aqui essa imagem, vou colocar aqui, da Joyce Byers, que é a mãe do Will. E ela quando o menino desaparece, ela percebe que existe algo estranho, que existem forças estranhas por detrás do desaparecimento do filho dela. Então ela começa ali a tentar alguns contatos com essa força estranha, com esse mundo oculto, com esse mundo invertido, e começa a receber algumas respostas. Mas o interessante é que nesse episódio, justamente nessa imagem que está projetada aqui, eu não consegui o vídeo, quando ela coloca lá os piscas e começa a tentar se comunicar com o filho dela, que está preso nesse mundo oculto, ela recebe respostas. E uma das respostas é que essas luzes acendem, esses pisca-piscas acendem. Então tem um momento específico em que ela fica ali com uma cara de surpresa, né? E fala, caramba. Ela fica surpresa e diz, caramba. Porque ela ficou ali de boca aberta pelo fato do mundo oculto se comunicar com ela. E o tema hoje é caramba, por quê? Porque todos nós aqui, a semelhança da personagem da Joyce Byers, nós ficamos surpresos. Nós ficamos admirados, nós ficamos de boca aberta, nós ficamos surpreendidos quando nós percebemos que o mundo oculto, as forças ocultas, essas forças que nós não conhecemos, essas forças do além, quando elas nos respondem. Quando, por exemplo, uma pessoa vai buscar um aconselhamento, ou mais do que um aconselhamento, uma direção para a sua vida, ela vai lá nos jogos de tarô, e vai lá, a mulher que pratica esse tipo de coisa, ela joga lá as cartas, e de repente alguma coisa bate com o que ela está vivendo. Qual é a expressão natural? É o caramba, surpreendido. Nossa, olha só, não é que dá certo, não é que essas mandingas dá certo. Quando você talvez olha para o horóscopo, e olha lá no mês que você nasceu, você fala, eu sou peixes. Aí você abre o jornal, a revista, e vai lá, e você está sofrendo, você tomou um pé na bunda, sabe? Você está triste, aí vai lá e fala assim, então, você que é peixes, vai passar por um momento muito difícil, você vai passar por um fora. Aí você fala, caramba, meu, o negócio bateu, tem tudo a ver com o que eu estou passando. Então, em nós todos existe um fascínio, a semelhança dessa imagem, por aquilo que é oculto, e principalmente quando o mundo oculto, quando as forças ocultas, elas respondem, quando as forças ocultas, elas falam com a gente, ou elas emitem algum tipo de resposta para as nossas vidas, a gente fica surpreendido. E essa é uma das fórmulas que o diabo tem usado para escravizar as pessoas. Essa é uma das fórmulas que o diabo tem usado, uma das estratégias de Satanás para escravizar as pessoas. Por quê? Porque nós ficamos surpreendidos e falamos assim, dá certo, cara, olha, deu certo. O que eu conheço de gente que começa a se envolver com forças das trevas, sem perceber que está se envolvendo com as forças das trevas, não dá para contar nessas duas mãos, porque é muita gente. Muita gente que começa, como há um tempo atrás, vocês vão se lembrar, com o Charlie, o demoninho que respondia pelo lápis. Quantos lembram desse momento aí que a gente passou, dessa modinha do Charlie, que correu por todas as escolas, pelo país todo, e até fora do país, o Charlie, e muitas pessoas se envolveram, porque ia lá, fazia uma pergunta, o Charlie respondia, e essa era a expressão, caramba, o mundo das trevas, ou o mundo oculto, ele responde mesmo, eles sabem das coisas, eles dão uma resposta rápida, e a gente fica fascinado, a gente fica de boca aberta, a gente fica com medo, mas ao mesmo tempo com um sentimento de curiosidade, de querer conhecer mais, de saber o que tem a ver
por detrás dessas forças que estão escondidas, que a gente chama de mundo oculto, ou de mundo invisível, ou de mundo espiritual, ou trevas espirituais. Essa é uma das estratégias do diabo, e hoje eu quero falar sobre isso. Por que que nós não podemos ou não devemos consultar as forças do além? Você já ouviu essa expressão, né? O mundo do além, forças do além. E o além, o que é o além? Vamos ver se tem alguém inteligente aqui. O que é além? Vai lá, fala aí, o que é o além? Vamos, gente, ó, a palavra já diz. O que é o além? É o que está, é o que não está aqui, né? Não é essa a ideia? Além. É algo que expande os limites. Além. É algo que passa dos limites daqui. Além daqui. Além. Além é sempre para mais. É algo que não está perto, é algo que parece que está longe. Então, quando nós falamos de forças do além, nós estamos falando de entidades, nós estamos falando de forças que não fazem, estão aqui, mas que não fazem parte, talvez, do mundo em que nós vivemos, mas que estão presentes e que, ao mesmo tempo, se encontram em outra esfera, que nós não sabemos qual esfera é essa. Então, quando nós começamos a nos conectar com as forças do além, esse é um caminho para a destruição. Esse é um caminho para a escravização, para o diabo escravizar a gente. E eu quero, antes de tudo, convidar você a abrir a sua Bíblia agora. Se tiver com o aplicativo aí, você vai abrir. Em Deuteronômio, é um livro do Antigo Testamento, um nome bonito para você colocar no seu filho. Deuteronômio, imagine, um filho chamado Deuteronômio. Ô Deuteronômio, vem aqui, imagine. Nome bonito. Deuteronômio 18. E eu quero ler com vocês dos versículos de 10 a 12. De 10, ou melhor, de 10 a 13, tá? Todo até o fim aqui. Deuteronômio 18, de 10 a 13. Diz assim, preste bem atenção. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Esse texto é um texto interessante. Esse texto foi escrito, segundo a tradição judaica, por Moisés, que foi aquele homem que Deus usou para libertar o povo de Israel do Egito, que abriu o Mar Vermelho. Você deve ter ouvido falar um pouco de Moisés. Você deve ter ouvido falar um pouquinho sobre Moisés, que foi um grande líder que libertou o povo de Deus. E Moisés foi quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. E Deuteronômio é um dos primeiros 5 livros da Bíblia. E em Deuteronômio nós encontramos algumas leis que Deus havia estabelecido para o povo de Israel da época. O povo de Israel era o povo que seguia Deus, os judeus. E o povo de Israel, só queria que você entendesse isso, era o povo que Deus havia escolhido para adorar Ele. Vivia no meio de outros povos. E esses outros povos que cercavam o povo de Israel eram povos que praticavam as magias, eram povos que consultavam os mortos, eram povos que matavam, olha que coisa pesada, eles matavam os seus próprios filhos para os demônios. Eles faziam sacrifício, imagina um negócio desse, cara, fazer sacrifício humano, matar os próprios filhos para os demônios. Eles faziam isso como um ritual macabro. Eles também praticavam adivinhações,
faziam adivinhação. Olha, eu quero saber o que vai acontecer no meu namoro. Vamos lá, vamos aqui, vamos praticar as cartas aqui. Vamos jogar os búzios, sei lá se tinha búzio naquela época, acho que não eram os búzios, isso veio depois, mas eles faziam isso, praticavam adivinhações. Olha, vai acontecer isso na sua vida, vai acontecer aquilo, ou não siga esse caminho, vá pelo outro. E eles buscavam as forças do além, eles buscavam o mundo oculto. Eles se conectavam com o mundo oculto, essas nações que estavam ao redor do povo de Deus. Só que aí acontece o quê? Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai entender isso. O povo de Deus, que conhecia a Deus e que conhecia a Bíblia, o povo que tinha o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros na mão, conhecia a palavra de Deus, começou a ter muito contato com esses povos, e daí eles começaram a fazer as mesmas coisas. O povo de Deus começou a consultar os mortos, o povo de Deus começou a praticar adivinhação, o povo de Deus começou a matar os seus próprios filhos. Olha que coisa terrível, que coisa pesada, o sacrifício humano. Isso existe até hoje. Existem rituais macabros em que crianças são mortas, rituais satânicos em que crianças são mortas e sacrificadas para o diabo, para os demônios. Isso existe, isso não é uma mentirinha, isso não é ideia da minha cabeça, isso você sabe, você já deve ter ouvido falar sobre isso, existe. Mas naquela época, isso era algo muito frequente, e o povo de Deus começou a fazer isso. Começou a praticar magia, adivinhação, consultar os mortos, presságios. Sabe o que é presságio? O que é um presságio? Sabe aquela coisa que a pessoa fala, senti um negócio que vai acontecer com você. Às vezes Deus fala, às vezes é Deus dando uma direção. Mas quando não tem a ver com Deus, quando a pessoa não anda com Deus, o presságio sempre é diabólico. Tive um presságio mal, vai acontecer uma morte hoje. Aí acontece a morte. Isso é presságio, isso é influência de forças do mal. E o povo de Deus começou a fazer isso. Aí Moisés escreve esse texto para dizer assim, olha, no meio de vocês, não tem que se achar ninguém que pratique essas coisas. Não permitam que se ache no meio de vocês, é como se fosse para nós essa palavra aqui. Não permitam que se ache no meio de vocês pessoas que queimem em sacrifício seus próprios filhos para os demônios. Não permitam que se achem no meio de vocês gente que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, pratique feitiçaria, ou faça encantamento. Sabe aquele encantamento? Pega lá a cueca do cara e ele vai ficar amarrado em você. Existe encantamentos. Vai lá, vamos fazer um encantamento para que essa menina fique apaixonada por você, ou para que esse menino fique apaixonado por você. Então, eles faziam esses encantamentos. Aí também continua Moisés dizendo, olha, palavra de Deus através da boca de Moisés para nós. Ou pessoas que pratiquem feitiçaria ou façam encantamentos, que seja médium. Consulte os espíritos ou consulte os mortos. Essas coisas o Senhor tem como, olha, repugnância. O Senhor Deus tem repugnância, a palavra pesada. Sabe, repugnância é nojo. Sabe, repugnância é nojo. Nossa, tem uma repugnância, sabe, dá uma aflição, dá um negócio. Isso é repugnância, é um sentimento ruim. O Senhor Deus tem repugnância por quem pratica essas coisas. Preste atenção. Deus tem repugnância não dessas coisas. Deus não tem nojo da macumba apenas. Deus não tem nojo da adivinhação apenas. Deus tem nojo, a Bíblia está dizendo isso, Ele tem repugnância por quem pratica essas coisas. É pesado esse texto. Quem mexe com essas coisas, quem consulta os mortos, quem consulta a astrologia, quem consulta tarô, quem consulta, sei lá, cara, o copo, faz a brincadeira do copo, quem mexe com o mundo oculto, Deus tem repugnância por tais pessoas. É o texto da Bíblia que está dizendo isso. Então, nessa noite, de forma bem rápida e simples, nós vamos sair daqui entendendo um pouco o porquê que não devemos invocar as forças ocultas. Por que que nós vocação ou envolvimento com as forças do além? Porque Deus reprova, através da Bíblia, o texto que nós acabamos de ler, qualquer tipo de invocação ou envolvimento com as forças
do além. Essa é a primeira razão, é a melhor, poderia ser a única razão. A Bíblia reprova, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus reprova qualquer tipo de invocação a essas coisas. Deus reprova qualquer tipo de envolvimento com essas coisas. O texto que eu acabei de ler fala isso. O texto fala isso claramente, olha. Sacrifícios, praticar adivinhação, isso tem a ver com horóscopo. E eu quero ensinar para vocês que horóscopo não é coisa de Deus. Consultar o horóscopo é coisa que está relacionada com as forças das trevas. Porque qualquer tipo, olha aqui, qualquer tipo de adivinhação que não tenha... A Bíblia não faz adivinhação, Deus ele fala diretamente ao seu coração. Deus revela o que Ele tem para você através da palavra. Deus revela o que Ele tem para você através de um relacionamento com Ele. Portanto, eu quero ensinar isso para vocês, que eu sei que tem um monte de gente que acredita em horóscopo e vai lá na revistinha, no jornal, lê e acredita naquilo. Isso é uma enganação, isso é uma grande sutileza do diabo, porque isso se enquadra em prática de adivinhação. Se enquadra muito bem em prática de adivinhação, porque é uma forma de quem escreve aquele horóscopo, que com certeza ou são pessoas que têm envolvimentos diretos com as forças das trevas, ou são pessoas que nem têm envolvimento, elas tentam, elas tentam invocar as forças dos astros para que haja adivinhação na sua vida. Então Deus condena, e olha, eu quero que você entenda isso, que não sou eu que estou falando isso, não é minha opinião. O que você fala, o pastor está achando, não é o que eu acho. É o texto da Bíblia, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra. É o texto da palavra de Deus que diz isso, que Deus tem nojo, Deus tem repugnância por quem pratica essas coisas. Portanto, não faça mais isso. Portanto, se você não quer gerar em Deus repugnância, não fique consultando horóscopo, não consulte tarô, joguinhos de RPG. Mas é uma brincadeira, é um jogo. Isso é algo condenável, porque você está, de certa forma, alguns jogos de RPG, você está abrindo e buscando um envolvimento sem perceber com forças ocultas. Olha aqui, estou falando de algo sério. Filmes de terror. Eu não quero acabar com o seu barato. Pastor, você está querendo acabar com a minha graça, porque filme de terror é legal, não tem nada demais. Isso não quer dizer que eu estou me envolvendo com o diabo. Isso não quer dizer que eu sou do diabo porque eu assisto um filme de terror, é apenas um filme. Não tem nada a ver. Mas eu quero dizer para você que, não sei se você já ouviu isso, mas existe uma indústria do ocultismo. Existe uma indústria do ocultismo. Gente que mexe com o ocultismo, que mexe com o diabo, que mexe com o satanismo. E essas pessoas são pessoas muito influentes no mundo, são pessoas ricas, são pessoas que estão em Hollywood, por exemplo, e a indústria dos filmes de terror, a indústria dos filmes de horror, esses filmes que nós assistimos e que nós gostamos porque dá um gelinho na barriga e mexe com a nossa adrenalina. A indústria desses filmes de terror é uma indústria que busca, que visa levar as pessoas que assistem esses filmes a ter algum tipo de envolvimento com as trevas. Isso não é coisa da minha cabeça. Existem muitos testemunhos de pessoas sérias que começaram a embarcar no mundo das trevas espirituais através de filmes de terror. Eu poderia citar para vocês muitos casos. Eu conheci gente que começou a praticar satanismo, que começou a praticar feitiçaria, que começou a consultar os mortos. E eles começaram, sabe como? Eles começaram através de um contato com filmes de terror. Filmes de terror. Existe um ator que, o nome dele, que eu me lembro, se eu estiver errado aqui depois eu me corrigirei. Paulo de Tarso. Era um ator, nem é da minha época, tá? Esse cara não é da minha época. Mas eu ouvi o testemunho dele, hoje ele é um ministro do Evangelho. Existia um programa muito antigo, eu nem era nascido, chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. E o Sítio do Pica-Pau Amarelo, estou falando da primeira formação, depois teve a segunda, que já é um pouco mais recente, anos 2000.
Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que era um programa de criança, um programa infantil, a primeira formação, como que é o Sabugosa lá, como que é? O Visconde de Sabugosa, o ator que representou esse personagem do Visconde de Sabugosa na primeira formação do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chamava-se Paulo de Tarso. Fez algumas novelas na Rede Globo, um ator mais velho, e ele era um dos maiores satanistas que estavam lá na Rede Globo. Tem um testemunho dele, se encontra na internet, e ele conta que ele mexia mesmo com satanismo pesado, e ele conta que, sabe como foi o envolvimento dele com essas forças? Os pais dele eram cristãos, iam na igreja, se eu não me engano, Assembleia de Deus, e ele, pequenininho, não queria ir para a igreja, com 10 anos. E os pais iam para a igreja, ele falava, eu quero ficar em casa assistindo um filme. E os pais iam, e ele ficava assistindo, na época, acho que era a Rede Bandeirantes de TV, e ele ficava assistindo aquilo e passava filmes de terror. E ele começou a assistir os filmes de terror. E os pais dele não falavam nada. E ele começava a assistir os filmes de terror. Até que um dia ele conta no testemunho que ele assistiu um filme, que era um filme muito demoníaco mesmo. Era tipo esses filmes que a gente assiste aí, sabe? O Exorcismo de Emily Rose, uma coisa do demônio mesmo. E nesse filme, o demônio aparecia no filme. E quando acabou aquele filme, ele com cerca de 10, 11 anos, ele pegou e falou, se você existe, aparece para mim. Porque ele começou a se sentir atraído por aquela força. Se você existe, aparece para mim. Não aconteceu nada, ele dormiu, não aconteceu nada. No outro dia, quando ele acordou, esse é um testemunho desse antigo ator global. No outro dia ele acordou, tomou café, e quando ele chega no banheiro, ele falou que apareceu uma força maligna, um demônio chamado Savana, que ele chamava de Savana. E depois dali ele fez uma aliança com esse demônio, e a vida dele foi de mal a pior, até que ele encontrou Jesus. Eu estou usando o exemplo de um testemunho, e existem vários testemunhos de pessoas que começaram a se envolver com as trevas, porque começaram a ter um tipo de envolvimento com as trevas através de filmes de terror, através de consulta de horóscopo, dessas coisas simples, jogos de carta, brincadeira do copo, brincadeira do compasso, do lápis, do Charlie, essas coisas pequenas, consulta aos mortos, essas coisas pequenas que parecem ser pequenas, elas têm o poder de nos atrair para o mundo das trevas. Portanto, a razão que eu dou para você não mexer com essas coisas, não assistir filmes de terror, eu não assisto, cara, olha, e eu vou dizer para você que é difícil pra caramba, porque eu sempre, quando eu era adolescente, antes da minha conversão a Jesus, eu me converti com 16 anos de idade, eu gostava muito de filmes de terror, cara, assistia vários, eu gostava da adrenalina, do medo. Uma vez eu assisti o filme do Exorcista, sabe aquele O Exorcista, versão do diretor, que é o filme filme terrível, e eu assisti aquele filme e fiquei com muito medo, e aquilo foi muito, sabe, me gerou muito medo, mas eu gostava daquela adrenalina, de parecer que vai aparecer, sabe, parecer que uma força oculta vai entrar na sala. Eu gostava dessas coisas. Mas quando eu encontrei Jesus na minha vida, eu entendi que aquilo era algo repugnante para Deus. Eu vou falar algo para você que é o que a Bíblia ensina. Se envolver com as forças do além, o texto diz que é algo, repugnante, é abominação. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. Quem fica assistindo esse tipo de filmes de horror, cara, Deus tem repugnância por você. É pesado isso, mas é o que a Bíblia ensina. É pesado isso, mas é o que a Bíblia ensina. Essa é a primeira razão para você não invocar as forças ocultas, porque Deus reprova qualquer tipo de invocação ou envolvimento com essas forças. Segunda razão, sabe qual é? É porque todo contato com o mundo oculto, faltou um E ali, abre espaço para a atuação das trevas em nossas vidas. Todo contato com o mundo oculto, com as forças do mundo oculto, abre espaço
para a atuação das trevas nas nossas vidas. Sabia disso? Quando você começa a ler, por exemplo, cuidado com os livros que você lê. Tem um monte de gente que lê Paulo Coelho. O Paulo Coelho, ele deixou claro na autobiografia dele que ele tem um pacto com o diabo, por exemplo. Ele escreve livros que falam dessas coisas, dessas forças ocultas e tal. Sabe? Quando você, olha aqui, tem contato com outras religiões que não pregam Jesus, com as religiões que não falam de Cristo, toda invocação aos espíritos, toda invocação às energias positivas, isso tudo é reprovado na Bíblia. Isso tudo é um tipo de envolvimento ou contato com o mundo das trevas. Filme de terror, como eu disse, tudo isso. E quando nós abrimos espaço ou temos contato com esse mundo oculto, sabe o que acontece? O diabo, os demônios, as forças das trevas passam a atuar nas nossas vidas. Por exemplo, pornografia. Sabia que pornografia tem tudo a ver com o mundo das trevas? Sabia que por detrás do comércio, do mercado da pornografia, cara, existem demônios que estão agindo ali. Existem demônios das trevas que estão agindo por detrás do mundo, do comércio, do mercado da pornografia. Porque toda deturpação do nosso corpo, que é santo para Deus, toda deturpação do sexo, que é algo bom, criado por Deus, dentro do contexto do casamento. O sexo é bom, é gostoso, é uma delícia, mas o sexo deve ser feito no contexto certo, no contexto do casamento entre um homem e uma mulher. Aí sim é uma bênção, é uma delícia. Mas fora do contexto do casamento entre um homem e uma mulher, o sexo é algo que não agrada a Deus, o sexo é algo que distorce quem nós somos, essas coisas todas que eu disse. Você começa a abrir espaço para o diabo, para as trevas, para os demônios na sua vida. E existem duas coisas que eu queria que você entendesse. A Bíblia fala de uma coisa chamada dar lugar ao diabo. Olha o que a Bíblia diz. E não deem lugar ao diabo. Efésios 4, 27. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso e está ensinando a gente. E ele diz assim: não deem lugar ao diabo. E sabe qual é a palavra lá no original grego? O Novo Testamento foi escrito em grego. No original grego, a palavra lugar, que está grifada, tem a ideia de, uma palavra que transliterada fica topos, que tem a ideia de localidade. É a ideia de localidade geográfica. Aí a pergunta é, qual é esse lugar? Onde é esse lugar que damos para o diabo? Esse lugar pode ser, sabe o quê? Pode ser o seu quarto. Esse lugar pode ser a sua casa. Esse lugar pode ser a sua escola, pode ser o seu bairro, a sua cidade, pode ser a sua família, pode ser o seu coração, pode ser a sua mente, pode ser o seu corpo. Não deem espaço, não deem abertura, não deem um ponto de contato para o diabo agir na sua vida. Não deem lugar ao diabo. E eu disse para vocês que muitos de nós aqui estamos dando lugar ao diabo sem saber. A gente está dando um espaço para o diabo sem saber. E também um dos significados dessa palavra no original, no grego, eu fui buscar isso. Sabe qual que é a ideia de lugar ao diabo? É a ideia de uma avenida. É a ideia de uma avenida, sabe uma avenida gigante? Não deem uma avenida para o diabo. E quando a gente tem contato com essas forças, sabe? Tome cuidado, viu, que você assiste na TV Globo. Tome cuidado com os filmes que você assiste, que você ouve. Tome cuidado com os artistas que vocês gostam, os cantores que vocês gostam, sabe? Os youtubers que vocês gostam. Cuidado com o que eles falam. Preste muita atenção no que eles pregam. Preste muita atenção. Eu gosto bastante, eu assisto. Tem uns caras lá que eu gosto.
eu dou risada pra caramba, tem os canais lá do YouTube que eu gosto demais, tem as bandas que eu gosto, que não são bandas evangélicas, tem os artistas que eu acho que são legais, e estou sempre lá antenado, tem os filmes que eu assisto, mas olha, sempre você tem que comparar o que eles falam, quando você achar algo estranho, com o que a Bíblia fala. Ah, mas é que legal, né? A Angelina Jolie, ela tem a religião dela lá, que legal, né? A Bíblia condena. Que legal, olha, o artista que eu gosto, ele tem uma tatuagem lá de um, sei lá, de uma religião lá, que legal. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que quando nós temos contato com essas coisas, a gente dá lugar ao diabo. Cuidado com as letras das canções que você ouve. Cuidado com as letras das canções que você ouve. Músicas, existem músicas e músicas, letras e letras. Eu estou falando de letra, não de música. Tem letras que exaltam Satanás. Quem gosta de rock? Só que não é todo rock que você tem que ouvir. Olha aqui. Não é todo rock que você tem que ouvir. Porque tem letras de rock que falam abertamente de Satanás. E que fazem apologia ao mundo oculto. Você como um cristão, se você, olha aqui, eu estou falando sério. Se você não quer dar lugar ao diabo, isso aqui não é coisa da minha cabeça. Você não deveria ouvir essas músicas, essas letras, essas bandas. Tem bandas que são demoníacas, você não deveria nem ouvir isso aí. Como cristão que teme a Deus, porque Deus fala, a Bíblia fala que Deus tem repugnância por quem pratica essas coisas. Quem gosta de funk? Para de ser mentiroso que vocês gostam de funk, sim. Cuidado com as letras, olha aqui. É quase difícil falar as letras, é que todas quase são. Cuidado com as letras que você ouve, letras pornográficas. Isso tudo você está dando lugar para o diabo. E eu quero ensinar algo para você que você deve ter ouvido já. Quando nós damos lugar para o diabo, mesmo porque ela não se encontra mais aqui, ela está viva, tá? Mas ela nem se encontra mais aqui no Brasil. E tive um tempo de caminhada com ela. E era uma jovem que Jesus transformou a vida dela, mas ela tinha muita dificuldade com o mundo espiritual. Ela era muito perturbada pelo mundo das trevas, muito mesmo. Os demônios apareciam para ela, no começo da conversão dela, os demônios apareciam para ela. Os demônios faziam muitas coisas no quarto dela, coisas assim que amedrontam a gente. E depois a gente tentou descobrir a razão disso, mas aí um dia ela entendeu e contou que ela deu uma legalidade para o diabo. Porque ela já conhecia, ela não era convertida, mas ela conhecia a palavra, ela ia na igreja. E um dia ela ficou revoltada com a igreja, com Deus, com todo mundo. E cantando uma música, ela cantou uma música, era aquela música de sertaneja que falava assim: vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração. E ela falou que ela cantou aquela música falando de verdade para Deus e para o diabo. Eu estou fazendo um leilão, quem dá mais para o meu coração. E ela falou que depois daquilo, ela deu uma legalidade para o diabo. Depois daquilo, a vida dela não foi mais a mesma. As forças malignas começaram a entrar na vida dela, no quarto dela, porque ela deu legalidade. Ela sabia que era errado, mas ela fez. Ah, é errado, mas não dá nada. Você sabe que é errado, mas não dá nada. Em último lugar, a última razão para você não consultar, ou para você não invocar, ou para você não ter contato com o mundo oculto. Aí eu quero tirar essa frase antes de falar a terceira razão. Ó, grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. O diabo destrói a sua vida não é nas coisas grandes, é nas coisas pequenininhas. Filminho de terror, uma musiquinha do rock, do capeta, um Black Sabbathzinho de leve. Ah, não dá nada, meu, não tem nada a ver, pastor, cultura. É um Black Sabbathzinho de leve, um demoninho ali, ó, Satanás oculta o diabo, Deus leva a sério isso. Ele tem abominação por essas coisas. É um Black Sabbathzinho, é um negocinho ali, aí o diabo vai, ó, entrando, ó, na sua vida. E grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Você entendeu a mensagem, né? É coisinhas pequenas. Ninguém é destruído do nada. O diabo não acaba com a sua vida do nada. É sempre coisas pequenas. Coisas pequenininhas. Pequenininhas.
Esses dias eu estava assistindo, cara, o negócio vai dar risada. Estava assistindo no YouTube, cara, Programa Livre. Você nem sabe o que é isso. Programa Livre foi o primeiro programa jovem, assim, num molde de perguntas, de abrir para o público, no Brasil, que era o Serginho Groisman que fazia no SBT. Era só galera de escola que colava, adolescentes, e ele levava pessoas famosas lá e tal, e abria para perguntar, a plateia fazer perguntas. E eu caí lá num programa que tinha atores pornográficos. Eu estou falando de pornografia bastante porque o diabo tem pegado os adolescentes na área da pornografia. E eram atores lá, atrizes pornô lá, não sei o quê. E eu acho que eu cheguei a ouvir 2 testemunhos deles. Sabe como que eles entraram nessa vida de promiscuidade? Sabe como? Na época não tinha internet, né? Na época deles. Foi com revista pornô. Hoje é o quê? Com celular. Vendo vidinho pornô aqui e tal, e de repente a vida deles eles foram se tornando promíscuos, até se tornar pessoas envolvidas com a prostituição. Tudo começa com vazamentos, com pequenas rachaduras que levam a grandes vazamentos. Em último lugar, você não deve invocar as trevas, porque as forças das trevas são sutis e enganosas. Elas são sutis e enganosas. Olha o que diz a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios 11:14, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio diabo se disfarça de anjo de luz. Se ele quiser, ele faz isso. Então, tome cuidado, tá? Sabe por quê? Porque, não, eu sou crente, cara, não dá nada. Eu sou crente, não tem nada a ver isso aí. Pare, eu não vou me enganar, eu conheço a Jesus. Só que as forças das trevas são sutis e enganadoras. Elas são enganadoras, elas enganam. Elas enganam você. Elas enganam muitos crentes. Existem muitos crentes que creem, gente que crê em Jesus, que tem sonhos, pesadelos, não consegue dormir direito, tem insônia todo dia. Insônia uma vez ou outra pode dar, mas todo dia. Isso é coisa do diabo. Isso é coisa de influência maligna. Todo dia você tem insônia, pesadelos frequentes, ouve vozes, respiração. Eu falei disso no último sábado. Respiração, parece que você vai morrer. Isso tudo tem a ver com algo. Sabe o que tem a ver com as forças de Satanás, que são enganadoras. Elas são sutis, elas enganam a gente. O diabo, se quiser aparecer como um anjo de luz, ele aparece aqui. E você pode acreditar que ele é um anjo de luz só porque ele apareceu para você e você não está andando com Deus, não está lendo a Bíblia, não conhece a palavra. Então o diabo tem enganado muita gente. Muita gente está sendo enganada pelo diabo por falta de conhecimento da Bíblia. Então tome cuidado com as forças do diabo. As forças malignas são sutis e enganadoras. E eu quero terminar dizendo algo para você. Pastor, o que eu faço para me ver longe do contato com as forças malignas? Eu não quero ter mais contato nenhum, indireto, com o mundo das trevas. O que eu faço? O que eu vou falar é muito simples, mas é o que Deus tem colocado no meu coração. Volte-se para Jesus. Volte-se para